Olá, tudo bem com você? Para quem já acompanha aqui o canal, bem-vindo de volta. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Fran. Nesse canal a gente fala sobre organização, planejamento financeiro, dicas de economia, mas o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é um vídeo um pouquinho diferente, é de uma experiência que aconteceu comigo e eu decidi compartilhar aqui com vocês. De começo, de cara, eu já falo que eu não sigo nenhuma religião, tá? Eu não tenho nenhuma religião, não vou a nenhum tipo de templo. Já tive algumas religiões, já participei de algumas religiões, mas atualmente eu não sigo nenhum templo e os meus momentos com Deus, eu acredito, eu creio em Deus, os meus momentos com Deus são dentro da minha casa, entre eu e Ele, tá? Então esse vídeo não tem nada a ver com religião, tem a ver com conexão, tem a ver com o que eu acredito, que é a força maior e divina que é Deus, tá? Então eu vou contar aqui uma experiência que eu tive. Acho que tem um mês mais ou menos que isso aconteceu. E a princípio eu não compartilhei isso com ninguém, apenas com a minha filha e com as minhas irmãs. Eu já falei pra vocês, né, quem me acompanha que sabe que elas são, assim, a minha base. Qualquer coisa que eu for contar pra qualquer outra pessoa é porque eu já compartilhei com elas antes e algumas coisas param nela. Enfim. E aí eu compartilhei apenas com elas. Só que nas últimas semanas, tem uma semana mais ou menos, que eu comecei a me incomodar e a sentir que eu tinha que vir aqui e falar também, porque eu acho que de alguma maneira isso é importante. Eu acho que a fé é sempre bom a gente alimentar, né? E quando a gente ouve relatos de outras pessoas, pelo menos comigo é assim, a gente de alguma forma se alimenta dessa fé e a gente se fortifica. E aí eu vou contar um relato que aconteceu comigo, tá, gente? Vou tentar ser breve, porque é um assunto que eu não domino, eu vou falar só a minha experiência mesmo aqui. E, enfim, eu sou uma pessoa bem tranquila, mas eu tenho um sonho, um grande sonho, desde que eu me entendo como gente, que eu desejo, né, como todo sonho, eu desejo muito que ele se realize. Tem momentos da minha vida que eu estou mais tranquila, eu estou mais confiante, eu estou esperando em Deus, como Ele nos ensina. Mas tem alguns momentos que bate aquele desespero de eu quero agora, eu preciso que seja agora. E é um momento, geralmente, que pelo menos comigo, eu oro mais, mas no sentido de pedir que aconteça. E eu acredito que Deus não quer isso. Deus quer que a gente ore para ser grato e a gente pode pedir, né, como todo filho pede para os pais, ele é o nosso pai, mas a gente tem que pedir sabendo que ele vai fazer o melhor. E o melhor nem sempre é o que a gente quer. Mas enfim, eu tenho esse grande sonho, é algo muito específico que eu quero muito que aconteça na minha vida. E tem momentos que eu tô muito aflita, porque eu vejo o tempo passar e isso ainda não aconteceu. E assim, eu tenho muita certeza de que vai acontecer, mas é aquilo, eu quero agora, eu não quero esperar. É o grande erro do ser humano não querer esperar, né? Enfim, e aí eu tava num período que eu estava muito aflita por causa disso, porque eu queria muito que acontecesse e que acontecesse logo. Então eu tenho o costume, né, de todas as noites orar antes de dormir e eu pratico também a gratidão, então toda noite eu escolho pelo menos uma coisa que aconteceu durante aquele meu dia para ser grata, para agradecer a Deus, né? E às vezes são coisas grandiosas, às vezes são coisas pequenas, como por exemplo ter comido uma comida que eu gosto muito, sabe? Ou um livramento de um acidente que, né, quase aconteceu. Então, todas as noites eu gosto de agradecer pelo menos uma coisa e é claro que sempre vai tendo outras coisas também, vão tendo outras coisas também, mas todas as noites eu tenho um momento de conversar com Deus e de falar com Deus, onde eu falo ali, né, o meu dia, agradeço pelo meu dia, vocês sabem, né, como é que funciona uma oração. E a gente costuma, pelo menos eu costumo nesse momento pedir também aquilo que eu acho importante, aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu preciso, não só para mim, mas como para todas as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço pelo nosso país, enfim, gente, uma oração. Eu tava no momento, gente, que eu tava parecendo uma vitrola quebrada, porque todas as noites eu repetia a mesma coisa, que eu quero muito que aconteça isso, e que o tempo tá passando, sabe, Deus já tava falando espera de todas as línguas, mas eu não tava querendo enxergar. E aí, gente, Deus já falou comigo de diversas maneiras, tá? Ele já usou várias pessoas para falar comigo e
Geralmente era dessa forma que eu escutava Deus falar comigo. Ele usava alguém para falar comigo e, inclusive, teve um episódio lá, eu era adolescente, eu trabalhava numa padaria e chegou um casal de idosos e a moça virou para mim e me entregou uma profecia. Deus está mandando te dizer isso, isso, isso. No momento ali eu acreditei, tá? Mas assim, a gente fica meio assim, né? Inclusive, essa profecia já se cumpriu. Então, assim, a prova de que foi Deus, né? Enfim, e aí ele sempre falou comigo, mas dessa maneira, através de outra pessoa. Acredito eu que ele já falou comigo de diversas maneiras, mas eu não ouvia, tá? E aí eu tava nesse momento muito aflita e eu pedindo para Deus falar comigo, só que eu falava assim, Deus, eu tô cansada de falar através de outra pessoa. Eu quero eu mesma te ouvir. Eu quero essa intimidade. Por que que algumas pessoas conseguem te ouvir e eu tenho sempre que usar alguém? Tenho sempre que ter um mensageiro. Isso era uma das coisas que eu falava com Deus, que eu queria falar diretamente com Ele. E eu achava que Ele não falava comigo, né? Mas hoje eu vejo que eu que não ouvia. E aí, foram passando algumas semanas e teve uma noite que eu tive um sonho. E aí, esse momento é o momento que Deus falou comigo e eu vou explicar para vocês como que aconteceu. Eu tava dormindo, óbvio, né, porque foi um sonho, então eu tava dormindo. E nesse sonho, estávamos eu e minha filha, eu não consigo visualizar, assim, o lugar, mas estávamos eu e minha filha e tinham 4 peixes. Tinham 4 sacolinhas, sabe essas sacolinhas transparentes de comprar legume? Tinham 4 peixes nessas sacolas. Um peixe muito bonitinho, pequenininho, um peixe lindo, mas não era nada assim deslumbrante esses peixes, nada assim, era um peixe bonitinho. E ele tava ali. E eu lembro que eu falava pra minha filha assim, filha, que vontade que eu tô de comer esse peixe. Só um detalhe, gente, eu sou vegetariana, eu não como nenhum tipo de carne animal, tá? E no sonho eu olhava pro peixe e eu salivava e eu falava assim, que vontade que eu tô de comer esse peixe, eu não vou aguentar, eu vou comer. E eu botava o peixe na boca, só que o peixe, ele era cru. Sabe quando a pessoa, sabe lá na peixaria, né, aquele peixe, não, nem na peixaria, que lá ele já tá sem as tripas, né, eu acho, nem lembro. Mas enfim, um peixe do jeito que a pessoa pesca ali e só não tava se debatendo nem nada, o peixe estava morto, mas assim, cru, com escama, com víscera, com tudo. E eu olhava para aquele peixe lindo e eu falava assim, eu quero comer, eu preciso comer. E eu dava uma mordida no peixe daquele jeito, com escama, com tudo. E na hora que eu dava uma mordida, vinha um gosto surreal de ruim na minha boca. Um gosto de peixe cru, com mar. E acredito que ninguém aqui nunca tenha comido um peixe dessa maneira, mas a gente consegue saber o gosto, né? O peixe ele tem um odor tão característico que pelo odor a gente consegue saber o gosto como que é. E ver aquele gosto na hora na minha boca, isso no sonho ainda. E na hora eu comecei a cuspir, ficou aquilo agarrado assim na garganta, aquele ranço, aquela coisa estranha. E eu cuspia, bebia água, escovava o dente, tudo aquilo que a gente faz na vida real quando a gente bota alguma coisa ruim na boca, né? Tentando tirar aquele gosto. E eu fazia tudo isso e o gosto não saía. E aí passou o sonho, passou um tempinho, depois no sonho ainda fui fazer outras coisas, mas permanecia aquele gosto muito ruim na minha boca. E eu acordei, nisso eu acordei, e quando eu acordei, gente, o gosto estava na minha boca. O gosto de peixe cru com escama estava na minha boca e ele não saía. E eu fiquei deitada na cama de madrugada e eu durmo com uma garrafinha de água do meu lado, eu bebi a água e não saiu o gosto, e passou, eu tentando voltar a dormir, eu não consegui. Até que me deu um enjoo tão grande que eu tive que ir pro banheiro pra vomitar, porque era um gosto de verdade, era o gosto como se eu tivesse mordido o peixe ali mesmo, sendo que foi num sonho. E aí eu comecei a vomitar, e no que eu tava vomitando, me veio um sentimento, um pensamento assim, é isso que acontece quando você quer algo que ainda não está pronto, quando você quer algo que ainda não foi preparado. E na hora que eu estava ali abaixada no vaso e que me veio esse pensamento, eu entendi na hora. Eu entendi na hora e foi a primeira vez que eu consegui ver Deus falando comigo. Foi a primeira vez que eu consegui ouvir
ele de verdade. Porque eu tenho certeza que ele já falou outras vezes, mas eu não estava preparada para escutar. E aí eu parei assim, eu comecei a chorar, eu vomitava e chorava tudo ao mesmo tempo. E eu falei, meu Deus do céu, agora eu entendi. Eu quero algo e a gente quer na hora, mas não tá pronto. E quando a gente insiste no que não tá pronto, não tem o mesmo sabor, sabe? Se você parar pra pensar, o peixe, ele tem um sabor maravilhoso, né? Ele bem preparadinho, ou feitinho, ou cozido, enfim, não importa, né? Se ele for bem preparado e se você esperar o tempo de preparo, se você esperar todo o processo que ele tem que ser feito, ele é gostoso, ele é saboroso. Mas se você pegar ele do jeito que ele vem do mar, ele cru, ele é horrível, tem um sabor péssimo. Então, assim, foi isso que eu entendi Deus falar comigo, que eu quero algo, mas eu preciso esperar, eu preciso ter paciência, que é algo que eu não tenho, tá? Para muitas coisas eu tenho, sou uma pessoa muito paciente, mas para esse sonho em específico eu não tenho, eu sou muito aflita e eu fico apressando Deus o tempo todo. É claro que se Ele quiser fazer agora, me dar esse sonho agora, realizar esse sonho agora, Ele pode, mas é o que Ele falou para mim. Se não tá pronto, não tem um sabor agradável. E talvez você pode até pensar assim, mas Deus pode tudo, Deus pode fazer ficar pronto. Mas talvez quem não esteja pronto seja eu. Talvez eu não esteja pronta para receber o que eu estou pedindo, né? E não vai ter um sabor bom. Então foi isso que eu entendi, foi isso que Deus falou comigo. E eu entendi. Não estou dizendo que a partir de agora eu vou ficar tranquila e eu vou só esperar em Deus, porque é muito difícil. É muito difícil. A gente tem momentos que a gente fica mais aflito, tem momentos que a gente quer apressar e que a gente fica, caramba, por que não acontece? Por que não aconteceu ainda? Eu me sinto pronta. Mas se não aconteceu é porque eu não tô. E é algo que eu tenho certeza que vai chegar a hora, sabe? Mas ainda não chegou. Então, assim, foi uma experiência que eu tive e que eu decidi vir compartilhar com vocês, porque às vezes a gente fica muito nessa aflição de querer as coisas e querer agora, e a gente precisa esperar o tempo de Deus. A gente precisa fazer a nossa parte, igual eu tô fazendo, para que esse sonho seja realizado. Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer e eu tô fazendo, mas eu preciso também esperar, porque se não estiver pronto, não tem um sabor agradável. Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, antes desse sonho, eu tive alguns outros avisos que eu não tinha entendido, tá? E só depois que eu tive esse sonho foi que eu fui perceber que aquelas outras coisas também tinham sido Deus falando comigo, mas tinha sido de um jeito mais sutil. E pelo que eu percebi, eu sou um pouco lerda. Então ele tentou. Ele tentou de algumas formas mais sutis, não deu jeito, aí... Pera aí que agora ela vai entender. E aí foi isso, gente. Essa foi a minha experiência com Deus. Eu acho que de toda a minha existência foi a experiência mais forte que eu já tive até hoje com Deus. Porque, como eu falei pra vocês, Ele já tinha falado comigo de muitas maneiras, muitas coisas fortes, muitas... Já me entregou, algumas pessoas já me entregaram profecias que já se cumpriram, outras que ainda não e que eu tô esperando em Deus. Mas Ele falando comigo e de uma maneira tão particular foi a primeira vez e foi muito gostoso. Então, se você crê, né, se você crê em Deus e se você quer ter essa experiência, se você quer ser mais íntimo, se você quer que Ele fale com você, que Ele te escute, peça porque Ele responde. E peça e fica atenta, porque às vezes a gente pede, mas a gente não fica atento e Ele fala e a gente não ouve, igual aconteceu comigo várias vezes, até que Ele falou assim, não, peraí, vai ter que ser um pouquinho mais um pouquinho mais óbvio para ela poder entender. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já teve alguma experiência com Deus e quiser compartilhar aqui embaixo, fique à vontade, tá? Se não for nada íntimo, se você se sentir confortável, para reforçar a fé de outras pessoas. E como eu falei antes, gente, esse vídeo não tem nada a ver com religião, tá? Esse vídeo ele tem a ver com a sua intimidade com Deus, com a conexão que a gente tem com Deus. Eu creio em Deus, tá? E não sei quem tá aqui me assistindo, qual é a crença de vocês, religião, pra mim, assim,
Cada um tem a sua forma de vivenciar, de experienciar o mundo. E desde que a gente consiga viver bem, ter empatia pelos outros e ter esperança de dias melhores, eu acho que tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Então, se você quiser deixar aqui nos comentários alguma experiência que você teve, pode deixar. Se você não quiser, mas quiser me ajudar a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, deixa um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa, para o YouTube entender que o vídeo é interessante e assim ele distribui para mais pessoas. E eu acho que a gente reforçar a fé, a nossa fé e a do outro, é sempre muito bom. Então é isso, um grande beijo, tchau!